Hoje você vai aprender sobre a segunda vinda de Cristo de uma forma que talvez você nunca viu. Tenho certeza que até o final desse vídeo você ficará maravilhado com tudo o que você vai aprender. O que será ensinado aqui foi extraído do livro A Segunda Vinda de Cristo, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz, também ressuscitou gloriosamente. Ele está assentado em um trono, reina absoluto e sobranceiro sobre todo o universo, e voltará majestosamente para julgar as nações e viver com a sua igreja. A segunda vinda de Cristo é uma verdade incontroversa, embora cercada de ceticismo. Há aqueles que zombam da sua promessa e escarnecem daqueles que creem e pregam sobre esta augusta verdade. Há aqueles que têm medo de falar a respeito do assunto e preferem amortecer a consciência com o anestésico da fuga. Há outros que, embora creiam nessa verdade, vivem desatentos como se Jesus jamais fosse voltar. A futura chegada de Cristo será um período sombrio, não luminoso, para aqueles que não estiverem preparados, marcando o grandioso dia da ira do Cordeiro. Nesse evento, ele não surgirá como defensor ou advogado, mas desempenhará o papel de juiz, não para interceder pelos pecadores, mas para avaliá-los com base em suas ações. Naquele imponente e temível dia, pessoas de todas as esferas tentarão em vão escapar e se ocultar de sua presença, pois não haverá refúgio seguro. Mesmo desejando a morte, ela se esquivará deles, e todos terão que se apresentar diante daquele cujos olhos fulguram como chamas de fogo. A segunda vinda de Cristo será uma ocasião de alegria indescritível para os redimidos, marcando o dia da recompensa. Os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais. Ao mesmo tempo, os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, permanecendo com Ele eternamente. Este evento culminará no juízo final, onde todos serão convocados perante o juiz dos vivos e dos mortos, assentado em seu trono para julgar as nações. Os indivíduos serão julgados conforme o que estiver registrado nos livros, considerando suas palavras, obras, omissões e pensamentos. É importante destacar que ninguém será justificado por suas obras neste tribunal. Diante disso, um segundo livro será aberto, o livro da vida. Aqueles que não forem encontrados registrados no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo. Em contraste, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, cujos nomes estão inscritos no livro da vida, herdarão o reino e desfrutarão das bênçãos celestiais preparadas para eles desde a fundação do mundo. A segunda vinda de Cristo marca o desfecho da história e encerra a oportunidade para os seres humanos. Não haverá uma segunda convocação, nem novas oportunidades após a chegada do noivo. A porta será fechada, e aqueles que não possuírem azeite em suas lâmpadas e não estiverem revestidos com as vestimentas da justiça de Cristo, não terão acesso à sala do banquete. É crucial estarmos atentos aos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, não podendo negligenciar as profecias. A insensatez de cerrar os olhos ao que ocorre ao nosso redor é imperdoável. As profecias estão se cumprindo, e em breve o Rei da Glória se manifestará. A trombeta de Deus logo ressoará, anunciando a chegada do Senhor dos Senhores nas nuvens, acompanhado pelos santos e uma hoste de anjos. Naquele dia, o anticristo será aniquilado pelo sopro da boca de Cristo, e todos os seus inimigos serão subjugados. A grande meretriz, representando a Babilônia perversa, que se embriagou com o sangue dos mártires, será derrotada. Nessa ocasião, o anticristo, o falso profeta, o dragão, a morte e o inferno, juntamente com todos aqueles cujos nomes não constam no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. É imperativo nos prepararmos para esse glorioso dia, pois a segunda vinda de Cristo ocorrerá como ladrão na noite, pegando muitos de surpresa. A humanidade viverá inadvertidamente, semelhante à geração destruída pelo dilúvio e as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram eliminadas pelo juízo divino. Agora é o momento de nos prepararmos. Agora é o tempo oportuno de buscarmos a Deus
e nos rendermos ao seu Filho. Hoje é o dia da salvação. Hoje é a oportunidade para nos reconciliarmos com Deus. Devemos amar e apressar a vinda do dia do Senhor. Precisamos saber que o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as nações antes que venha o fim. Precisamos, como agentes do Reino, viver preparados a todo instante, conclamando os homens a se arrependerem e a se reconciliarem com Deus enquanto é tempo. Nossa oração deve ser a mesma dos apóstolos de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Existem aproximadamente 300 referências à primeira vinda de Cristo nas Escrituras, e 8 vezes mais sobre a segunda vinda, totalizando mais de 2.400 referências sobre o retorno de Cristo em toda a Bíblia. Este tema, apesar de sua importância, é frequentemente distorcido e desacreditado. Muitos falsos mestres negam a volta de Jesus, enquanto outros tentam enganar marcando datas específicas. Além disso, há aqueles que professam crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais retornasse. Neste vídeo vamos abordar essa questão crucial, começando com os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. Primeiramente, os indicadores que evidenciam a graça. A morte de Jesus teve como propósito resgatar indivíduos de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações. A evangelização global é um sinal que precederá a segunda vinda de Cristo, e a Igreja deve aguardar e contribuir para a chegada desse dia. Importante destacar que não há uma promessa universal de oportunidade de salvação para cada indivíduo. Jesus refere-se às nações do mundo, indicando que, ao longo da história, cada uma delas, em algum momento, terá a oportunidade de ouvir o Evangelho. Este testemunho não implica uma garantia de segunda chance. A narrativa missionária revela que o Evangelho tem se propagado do Oriente ao Ocidente. Atualmente, os meios de comunicação desempenham um papel significativo no cumprimento dessa profecia. Bíblias foram traduzidas para milhares de línguas e dialetos, sendo distribuídas em milhões de cópias. O surgimento de missionários também contribui para esse movimento evangelístico. Jesus disse que, antes que ele voltasse, o povo passaria por uma grande tribulação. Vejamos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. A tribulação precederá a vinda de Cristo, marcando um período de profunda angústia e sofrimento. Esse tempo é exemplificado pelo cerco de Jerusalém, quando os judeus foram cercados pelos exércitos romanos e mortos pela espada. No entanto, por amor aos eleitos, esse período será abreviado. A Igreja passará por essa grande tribulação, conhecida como o tempo da angústia de Jacó. A perseguição religiosa tem sido uma realidade ao longo da história, com exemplos como os judaizantes, os romanos, a intolerância religiosa, governos totalitários, o nazismo, o comunismo e o islamismo, além de grupos religiosos extremistas. O século XX testemunhou o maior número de mártires da história. Essa grande tribulação abrange diversos eventos, incluindo a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade e o breve tempo de Satanás. Jesus também falou sobre a apostasia que será evidente antes da sua vinda. Vejamos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A apostasia descrita em Mateus é um sinal significativo apontado por Cristo para sua segunda vinda, marcado pelo surgimento de falsos messias, profetas, cristãos, ministros e irmãos, promovendo um evangelho falso nos últimos dias. Cristo alertou que um falso cristianismo caracterizaria esse período. Observamos um ressurgimento do antigo gnosticismo e o surgimento de novos e falsos evangelhos nos dias de hoje. A segunda vinda será precedida pelo abandono da fé genuína,
com um aumento do engano religioso. Novas seitas, igrejas e doutrinas falsas se multiplicarão, acompanhadas por falsos profetas, falsos cristos e falsos milagres. Estamos testemunhando uma explosão da falsa religião, com o islamismo e o catolicismo romano reunindo bilhões de seguidores, juntamente com o crescimento do espiritismo kardecista e dos cultos afros. As grandes religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo, mantêm milhões em cegueira espiritual. Seitas orientais e ocidentais têm crescido vigorosamente, acompanhadas por sérios desvios teológicos, como o liberalismo, misticismo e sincretismo. Muitos seminários que antes formavam teólogos e missionários dedicados, agora estão envolvidos com o liberalismo, levando muitas igrejas históricas à morte na Europa, América e Brasil. Impulsionados pelo liberalismo, alguns pregadores se tornaram céticos, negando até mesmo a ressurreição e chamando os milagres de mitos. O misticismo está ganhando terreno nas igrejas modernas, distorcendo a verdade. As igrejas estão se transformando em empresas, os púlpitos em balcões de negócios, os templos em locais de barganha e o evangelho em um produto de consumo, enquanto os crentes são vistos como consumidores. No livro de Mateus, fala também sobre a depravação moral. Vejamos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A decadência moral é evidente pela multiplicação da iniquidade e pelo esfriamento do amor. O mundo se encontra sem referências claras, perdido em confusão moral e ética. Testemunhamos a desintegração das estruturas familiares, a falência das instituições e o colapso dos valores morais e espirituais. O incentivo à homossexualidade e a proliferação da pornografia alimentam uma indústria poderosa. O narcotráfico afunda a juventude em um pântano de drogas. A corrupção moral permeia as cortes, com instituições desacreditadas e parlamentos carentes de autoridade moral. A corrupção política e religiosa atinge níveis alarmantes, enquanto o sagrado é mercantilizado e muitos templos religiosos se tornam covis de iniquidade. A decadência moral se manifesta na revolução sexual, na rendição às drogas, na dissolução familiar e na violência urbana, transformando as cidades em cenários de barbárie. A solidão também cresce, apesar da era da comunicação, com muitas pessoas se isolando na internet, uma janela virtual para um mundo solitário. Jesus também deixou claro sobre a manifestação do anticristo. Vejamos: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O anticristo, descrito como o desolador sacrílego em Daniel, inicialmente remete a Antíoco Epifânio, no século II a.C., e posteriormente às legiões romanas que invadiram Jerusalém no ano 70 d.C., erguendo uma imagem do imperador dentro do templo. Estes eventos são vistos como prenúncios do anticristo que surgirá no fim dos tempos. O espírito do anticristo já está em ação no mundo, opondo-se a tudo que é divino e pronto para perseguir a igreja. Seu poder e autoridade serão avassaladores, resultando na perseguição, controle e morte de muitos fiéis, que selarão seu testemunho com o próprio sangue. O anticristo não se limita a ser um partido político, instituição ou religião. Ele é um indivíduo sem escrúpulos, uma manifestação de Satanás, atuando com a força e o poder do maligno. Ele surgirá em tempos de apostasia, governará com tirania e perseguirá cruelmente os santos de Deus, blasfemando contra o divino. No entanto, no auge de sua influência, Cristo retornará em glória e o aniquilará com o sopro de sua boca, em uma batalha final conhecida como Armagedon, onde a única arma utilizada será a afiada espada que procede da boca do Senhor Jesus. Jesus também falou sobre guerras e terremotos. Vejamos: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. Atualmente falamos em armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. O mundo está em pé de guerra. Temos visto irmãos lutando contra irmãos e uma tribo lutando contra outra tribo na Albânia, Ruanda, Bósnia,
Kosovo, Chechênia, Sudão e Oriente Médio. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Ásia, guerras religiosas na Europa. Em cada guerra, erguemos um monumento de paz para começar outra encarniçada batalha. Apenas no século XX, testemunhamos mais terremotos do que em todo o restante da história registrada. A Terra parece gemer em agonia, enquanto experimenta convulsões cada vez mais frequentes. O fenômeno do aquecimento global está resultando no derretimento das calotas polares, o que pode causar grandes inundações em algumas regiões e secas em outras. O livro do Apocalipse, capítulo 6, nos fala sobre a agitação de todas as estruturas do universo. Um colapso cósmico se avizinha, onde tudo o que é sólido será abalado. Não haverá abrigo seguro, nenhum lugar onde o homem possa se esconder da manifestação da ira divina. Mesmo em sua angústia, o homem não encontrará escape, buscando refúgio em cavernas e ansiando pela própria morte. Por ocasião do retorno glorioso de Cristo, os céus se desfarão com um estrondo retumbante. Deus resgatará a própria criação de seu estado de servidão. Naquele momento, a natureza encontrará sua harmonia perdida, pondo fim às tensões e sendo completamente transformada. Além disso, conforme mencionado no versículo citado anteriormente, nesse tempo teremos a presença da fome e epidemias. A fome é um subproduto das guerras. A fome hoje mata mais do que a guerra. O presidente americano Eisenhower, em 1953, disse: "O mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas. Ele está despendendo o suor de seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança das suas crianças. Nós gastamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo e num único míssil casas novas para 800 pessoas. Enquanto isso, as epidemias estão se alastrando e apavorando a humanidade. A gripe aviária na Ásia assusta o mundo. A aftosa no Brasil mexeu com a nossa economia. A AIDS está crescendo e fazendo milhões de vítimas em todo o mundo. E também a Covid, que matou milhões de pessoas no mundo todo. A cada dia surge uma nova epidemia desafiando a ciência e deixando a humanidade perplexa. Estamos entrando numa espécie de funil na história. O fim está chegando. Jesus deixou claro que sua segunda vinda será repentina, vejamos, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo será súbita e inesperada. Sua aparição será como um relâmpago, um piscar de olhos, ou o repentino movimento da cauda de um peixe. Não haverá oportunidade de preparação de última hora. Quando o noivo chegar, será tarde demais para abastecer as lâmpadas com azeite. Viver descuidadamente é imprudente. A segunda vinda de Cristo pegará as pessoas de surpresa. Este dia não será previsível. As pessoas estarão ocupadas com suas atividades diárias, casando-se, comprando e vendendo, sem considerar Deus em suas vidas. A segunda vinda de Cristo será gloriosa. Sua reaparição será pessoal, física, visível, audível e pública. O mesmo Jesus que ascendeu aos céus voltará da mesma maneira. Sua chegada será pessoal e perceptível, visível a todos. Ele será visto por todos os olhos, acompanhado pelo som da trombeta de Deus. Não haverá um arrebatamento secreto seguido por uma aparição visível. Sua vinda será única. Jesus surgirá nos céus, montado em um cavalo branco, rodeado por uma comitiva celestial. Ele descerá dos céus ao som da trombeta de Deus, envolto em nuvens, acompanhado por seus santos anjos e pelos redimidos. Sua chegada será marcada por grande esplendor e majestade. Aqueles que o rejeitaram lamentarão profundamente. Para eles, será um dia de trevas e não de luz, um dia de juízo, onde enfrentarão a penalidade da destruição eterna. Os poderosos da terra, conscientes de sua condição perdida, se desesperarão, golpeando seus peitos em terror, diante da magnificência de Cristo em toda a sua glória. O terror dos ímpios é vividamente descrito em Apocalipse 6. Jesus também disse que sua segunda vinda será vitoriosa. Vejamos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Será uma vitória. Jesus virá para reunir sua igreja.
Os anjos serão enviados para coletar os escolhidos dos 4 cantos do mundo, de um extremo ao outro dos céus. Os eleitos de Deus serão convocados. A Bíblia afirma que, quando Cristo retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, dotados de corpos incorruptíveis, imortais, poderosos, gloriosos, espirituais e celestiais, semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Esse será um dia de triunfo. Nossas tristezas serão consoladas. Seremos convidados para as núpcias do Cordeiro. Então ouviremos as palavras: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus também virá para julgar aqueles que o crucificaram. Ele julgará vivos e mortos. Aqueles que escaparam da justiça humana não poderão fugir do tribunal de Cristo. Naquele dia, o dinheiro não terá valor. Naquele dia, o poder político não será útil. Eles terão que enfrentar o Cordeiro que rejeitaram. No tribunal, os ímpios terão testemunhas que testificarão contra eles. Suas palavras os condenarão. Suas obras os condenarão. Seus pensamentos os condenarão. Seus pecados ocultos selarão sua sentença de morte eterna. Tudo isso acontecerá, e não adiantará dizer que não foram avisados, pois Jesus deixou avisos claros. Vejamos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Quando esses eventos começarem a se desenrolar, devemos reconhecer que nossa redenção está próxima. A figueira já está brotando, os sinais estão se manifestando claramente. O livro de Apocalipse nos ensina que Deus não executa seu juízo sem primeiro soar a trombeta. Os sinais da segunda vinda são como trombetas divinas, anunciando a aproximação do Senhor. Essas trombetas estão nos alertando de sua chegada iminente. Ele prometeu que voltaria, e sua promessa é certa. Eis que venho sem demora, ele afirmou. A Bíblia afirma que Jesus virá em breve. Os sinais de sua vinda, como nos lembra o hino glorioso, estão se tornando mais evidentes a cada dia, indicando que sua vinda está próxima. A palavra de Deus é infalível. Céu e terra podem passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Essa palavra é digna de nossa total confiança. Portanto, meu irmão, prepare-se para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Jesus também disse que sua segunda vinda será imprevisível. Vejamos. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém pode determinar o dia exato. Isso está inteiramente nas mãos soberanas de Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o momento desse evento, ele respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Nem os anjos, nem o Filho conhecem aquele dia. Aqueles que tentaram prever datas falharam. Aqueles que se aproximam das profecias com curiosidade leviana, estudando os mapas escatológicos, estão cometendo um sério equívoco. Se não conhecemos o dia nem a hora, seria insensato vivermos despreocupados. Jesus também disse que sua segunda vinda será inesperada, vejamos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus retornar, as pessoas estarão despreocupadas, assim como a geração do dilúvio. Estarão imersas em seus próprios interesses, sem perceber a iminência desse momento. Comer, beber, casar e formar família não são atividades intrinsecamente más. Fazem parte da vida cotidiana. No entanto, viver sem reconhecer a iminência da volta de Jesus é agir como a geração diluviana, que foi pega de surpresa pela inundação. Muitos hoje estão ocupados com suas atividades diárias, como comprar, vender, casar e formar família. Continuarão nessa vida de despreocupação até o dia em que Jesus voltar. Então, será tarde demais. Não há nada de intrinsecamente errado nessas atividades. No entanto,
Quando as pessoas se envolvem tanto nelas a ponto de se esquecerem de Deus, estão, nesse caso, se preparando para o juízo. Jesus também disse que sua segunda vinda será para o juízo. Vejamos. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Naquele momento será tarde demais para qualquer preparação. Haverá apenas dois destinos: aqueles que desfrutarão das bem-aventuranças eternas e os que enfrentarão o julgamento. Como descrito nas Escrituras, dois estarão juntos no campo. Um será levado, o outro deixado. Dois estarão moendo no moinho. Um será levado, o outro deixado. Alguns serão levados para estar com o Senhor para sempre, enquanto outros serão deixados para enfrentar o julgamento eterno. A segunda vinda de Cristo marca o fim de todas as oportunidades. Não haverá uma segunda chance, nenhum outro chamado para a salvação. Naquele dia, a janela de oportunidade se fechará irrevogavelmente. As virgens tolas baterão em vão, e os clamores por misericórdia serão em vão. A vinda de Cristo é única e será seguida imediatamente pelo seu assento no trono de glória para o grande julgamento. Por isso, que Jesus disse que precisamos de vigilância, vejamos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A mensagem de Jesus é clara. Devemos estar vigilantes. Assim como a chegada de um ladrão, Jesus virá de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama. É crucial permanecer vigilante e preparado, pois não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Devemos viver em constante alerta. Certa vez, perguntaram ao grande avivalista metodista John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Sua resposta foi simples: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo expressou seu amor pela vinda do Senhor em sua última epístola, enquanto o apóstolo Pedro nos exorta a aguardar e apressar sua chegada. Devemos viver na expectativa santa da segunda vinda de Cristo, orando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto aqueles que vivem nas trevas serão surpreendidos, nós, como filhos da luz, devemos viver em santa expectativa da volta de Cristo. Não devemos nos entregar à embriaguez, às trevas ou à imoralidade. Enquanto a vida do ímpio é como a escuridão, sem discernimento, a vida do justo brilha cada vez mais até o dia perfeito. Jesus concluiu seu discurso profético com uma parábola sobre um senhor que viajou e confiou seus bens a dois servos. A preparação para a vinda do Senhor requer fidelidade no serviço. Um servo fiel cuidou diligentemente de tudo, sabendo que teria que prestar contas. Seu senhor o recompensou com maiores responsabilidades. Por outro lado, um servo infiel negligenciou seus deveres, agindo com descaso e crueldade. Quando seu senhor voltou inesperadamente, ele foi punido severamente. Esse servo demonstrou 3 atitudes: despreocupação, desamor e dissipação. Como você está vivendo? Em santidade ou negligenciando seu Senhor por pensar que sua volta está distante? Ajuste sua vida com Jesus, pois em breve você será chamado a prestar contas. Viva hoje como se ele fosse voltar amanhã. O dia final está se aproximando. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos irmãos de Tessalonicenses, ele diz sobre 2 coisas importantes que vão acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Primeiro, ele diz que haverá apostasia. Vejamos. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra grega apostasia denota uma queda, uma rebelião, um desvio. Refere-se a uma apostasia final
que ocorrerá imediatamente antes da vinda de Jesus Cristo. Essa apostasia será uma intensificação e culminação de uma rebelião que já está em curso, visto que o mistério da iniquidade já está operando no mundo. O fato de que o dia do Senhor será precedido pela apostasia também foi claramente predito pelo Senhor em seu sermão profético escrito em Mateus. Veja que Paulo também faz menção sobre o surgimento do homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. O movimento de apostasia alcançará seu ápice quando seu líder supremo, o arquioponente de Deus, o homem da iniquidade, for revelado. Esse homem da iniquidade, também conhecido como o filho da perdição e o iníquo, é uma referência paulina ao anticristo. Assim como Jesus terá sua revelação, o anticristo também terá sua manifestação. Isso ressalta o caráter sobre-humano da pessoa mencionada, pois a coloca como contraparte da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto em questão concentra sua atenção na pessoa, na atividade e na derrota do anticristo. Na sua segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre todos eles. Vejamos. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Jesus está preparando um lugar para nós. Quando ele retornar, ele nos levará para a casa do Pai. Enquanto peregrinos neste mundo, sabemos que nossa morada permanente não é aqui. Nossa verdadeira pátria não está nesta terra, mas sim no céu. Além disso, a ideia de ser arrebatado do perigo também é retratada nas Escrituras. Por exemplo, Paulo foi arrebatado da multidão de judeus que buscavam tirar-lhe a vida. Embora o mundo esteja preparado para enfrentar o juízo divino e sofrer a ira de Deus em seu justo julgamento, nós, como crentes, não estamos destinados à condenação. Pelo contrário, estamos destinados a viver em comunhão eterna com o Senhor, desfrutando sua presença para todo o sempre. Os salvos serão arrebatados para desfrutarem da eternidade na presença do Senhor. A eternidade não se resume apenas a uma duração infinita de tempo, mas é também a mais sublime qualidade de vida. Ela representa a união eterna dos salvos com o Senhor, uma comunhão íntima e eterna com Deus e seu Filho. A palavra grega apântesis, que significa reunião ou encontro, possui um significado técnico no contexto helenístico, referindo-se à recepção cerimonial de dignitários em uma cidade. Essa reunião implica um encontro formal, onde os cidadãos saem ao encontro do visitante importante e o acompanham de volta à cidade. Esse encontro simboliza a recepção de alguém da realeza ou de grande importância. Como será esse encontro com o Senhor? Primeiramente, será a celebração exuberante das bodas do Cordeiro. A eternidade não será uma sucessão monótona e infinita de tempo, mas uma festa sem fim, semelhante a um dia eterno de celebração das bodas do Cordeiro. O encontro será glorioso. Enquanto será um dia de trevas para os inimigos do Cordeiro, será um dia de glória para a Igreja. Os remidos, com corpos resplandecentes como o sol, reinarão com Cristo por toda a eternidade, livres de dor, lágrimas e luto. O desejo de Cristo de compartilhar sua glória será plenamente realizado, trazendo consolação diante das tribulações atuais. Por fim, esse encontro será eterno. Paulo enfatiza que estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas também nos conduzir à comunhão eterna com Cristo. Não haverá despedidas nem adeus nesse encontro, pois será um vínculo indissolúvel e eterno com o Senhor. João, em Apocalipse 19, testemunha Jesus surgindo triunfalmente dos céus, onde as portas celestiais se abrem não para ele entrar, mas para que Jesus e seu exército saiam. Este é o prenúncio da última cena da história, onde Jesus se prepara para a batalha derradeira contra as forças das trevas durante o tempo da grande tribulação. Enquanto Satanás desfere seus últimos ataques e o anticristo, junto ao falso profeta, seduzem o mundo e perseguem a Igreja, Jesus se revela como o supremo conquistador, emergindo repentinamente em majestade e glória. Jesus, descrito o noivo, é visto em Apocalipse como o Rei dos Reis. O noivo é caracterizado pela sua fidelidade e veracidade, em contraposição ao anticristo, que é enganador e falso.
Ele é também aquele que tudo sonda. Seus olhos flamejantes de fogo não deixarão nada oculto, julgando palavras, obras e segredos do coração. Mesmo aqueles que escaparam do julgamento humano não evitarão a justiça divina. O noivo é o supremo vencedor, com muitas coroas adornando sua cabeça, simbolizando sua vitória incontestável e sua posição como conquistador. Seu ser é insondável, indicando que jamais compreenderemos completamente sua grandeza e mistério. O noivo, representado como o Rei dos Reis, é a própria palavra de Deus em ação. Ele é o juiz supremo que governa sobre toda a terra. Seu manto está manchado não com o sangue da cruz, mas com o sangue dos inimigos, vindo para julgar e subjugar aqueles que se opõem a ele. Ele é exaltado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, diante de quem todo joelho deve se dobrar. Os exércitos do noivo acompanham sua gloriosa descida dos céus, vindos em glória para a batalha final. Jesus virá com seus anjos e os redimidos, montados em cavalos brancos e vestidos com vestes brancas, símbolos de sua vitória e justiça. A derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis é descrita em toda a sua vinda. Enquanto os remidos são convidados para o banquete das bodas do Cordeiro, as aves de rapina são chamadas para se alimentar dos inimigos derrotados. Este contraste entre os dois banquetes simboliza a vitória completa de Cristo sobre todos os poderes terrenos. No Armagedon, a batalha final, Jesus triunfa sobre seus inimigos sem a necessidade de lutar, destruindo o anticristo com o sopro de sua boca. Aquele dia será de trevas para os inimigos de Deus, pois ninguém poderá escapar da ira do Cordeiro. Os ímpios serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre, enquanto a Igreja desfrutará da comunhão eterna com Cristo nas bodas do Cordeiro. Portanto, é crucial estar preparado para encontrar-se com Cristo quando ele voltar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A narrativa histórica chegou ao seu fim. O juízo final já ocorreu, e os opositores do Cordeiro e da Igreja foram condenados ao lago de fogo. Enquanto isso, os redimidos estão celebrando nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 21 representa o clímax da revelação, onde o paraíso perdido é agora restaurado. O homem, antes caído, é agora exaltado na glória, e o plano divino alcançou a vitória definitiva. O tempo cósmico cede lugar à eternidade. A redenção não alcançou apenas a Igreja, mas se estendeu a todo o universo. Paulo diz que a natureza está sujeita à escravidão do pecado, gemendo em expectativa pela libertação de sua servidão. Quando Cristo retornar, a própria natureza será redimida, resultando em um universo completamente restaurado. Deus não irá criar um novo céu e uma nova terra do nada, mas transformará o antigo em algo novo. O novo céu e nova terra não implicam em uma criação, mas sim em uma renovação do que já existe, conforme escrito no livro de Isaías, capítulo 65 em diante. Assim como o nosso corpo glorificado surge a partir do nosso corpo terreno, da mesma forma ocorrerá com o universo. O céu e a terra passarão pelo fogo purificador. Não se trata de aniquilação, mas de renovação. Não é uma edição completamente nova, mas sim uma continuidade entre o antigo e o novo. Não haverá mais uma divisão entre o céu e a terra. O céu e a terra se tornarão a morada de Deus e de sua Igreja glorificada. Assim, as profecias que falam sobre a terra sendo cheia do conhecimento do Senhor serão cumpridas, assim como as águas cobrem o mar. Este período não será limitado a 1000 anos, mas será eterno. Apocalipse diz que toda a Igreja glorificada descerá do céu para a terra. Ela virá como a noiva do Cordeiro para as bodas. Portanto, entendemos que a Igreja glorificada não permanecerá somente no céu, mas também passará a eternidade na nova terra. Não haverá mais nenhuma forma de contaminação. No novo céu e na nova terra, não haverá mais rebelião, contaminação ou pecado. Quem não estará presente no novo céu e na nova terra? Em primeiro lugar, serão excluídos aqueles que são indiferentes ao Evangelho. Fora da cidade santa ficarão os covardes e os incrédulos. Os covardes representam os indecisos, aqueles que temem o perigo e evitam confessar o nome de Cristo para não enfrentar as consequências. Preferem não se comprometer, mesmo que acreditem na verdade,
por medo de perder os prazeres mundanos ou serem perseguidos. Já os incrédulos são os que buscam outras vias de salvação, rejeitando a oferta gratuita do Evangelho. Em segundo lugar, serão excluídos os moralmente corruptos. Ficarão de fora do céu os abomináveis, os assassinos e os impuros. Os abomináveis são aqueles que abandonaram toda a moralidade e se entregam aos pecados e vícios do mundo, desrespeitando padrões éticos. Os assassinos são os que tiram a vida de outras pessoas, seja por meio de aborto, homicídio ou difamação. Já os impuros são os que se entregam a práticas de lascívia, luxúria e perversão moral, como pornografia e comportamento sexual desordenado. Em terceiro lugar, serão excluídos os religiosamente corrompidos. Tanto os praticantes de feitiçaria quanto os idólatras não terão acesso ao céu. Os praticantes de feitiçaria são aqueles envolvidos em ocultismo, espiritualismo e outras práticas místicas que desafiam a autoridade divina. Eles invocam os mortos e os demônios, desconsiderando o Senhor, e muitas vezes se entregam ao vício das drogas. Já os idólatras são aqueles que reverenciam e adoram ídolos, além de cultuar santos e entidades. Em quarto lugar, serão excluídos os que não são íntegros na palavra. Os mentirosos são aqueles que faltam com a verdade e não cumprem suas promessas. Suas palavras não correspondem às suas ações e são incapazes de serem confiáveis. A mentira, segundo a Bíblia, é uma característica maligna, oriunda do maligno. Os que escondem seus erros e preferem o pecado a Deus também serão excluídos dos portões da Nova Jerusalém. No novo céu e na nova terra não haverá mais dor. A dor é uma consequência direta do pecado, seja ela física, moral, emocional ou espiritual. No céu não existirá mais sofrimento, enfermidade, deficiências físicas, exaustão, tristeza, decepção ou traição. O céu é definido pelo que estará ausente. As aflições deste mundo não terão lugar lá. Não haverá nenhum resquício do que nos feriu ou machucou. No novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas. Não será possível encontrar tristeza nas ruas da Nova Jerusalém. Este mundo é frequentemente marcado pelo sofrimento, e muitas vezes nossas vidas são regadas por lágrimas. Choramos por nós mesmos, por nossos entes queridos, por nossa família, nossa igreja, nossa nação. Embora entremos neste mundo chorando e muitas vezes o deixemos da mesma forma, no céu não haverá motivo para lágrimas. Será Deus quem enxugará nossos olhos, não por nossa própria purificação, mas por sua graça. No novo céu e na nova terra não haverá luto nem morte. A morte será completamente erradicada e nunca mais retornará. Ela será lançada no lago de fogo, incapaz de nos alcançar. Seremos revestidos da imortalidade. No céu, não haverá rituais fúnebres, velórios, sepultamentos ou cemitérios. Não haverá despedidas, separações, acidentes ou hospitais. Enquanto no inferno, as vozes da vida são silenciadas, na Nova Jerusalém, as vozes da morte serão caladas. A presença da igreja, a noiva, no novo céu e na nova terra, é assegurada pela conclusão de toda a obra da redenção por parte de Deus. Tudo está feito. Esta expressão é usada por Cristo pela terceira vez, denotando a totalidade da realização divina. Tudo deriva de Deus. Não há colaboração aqui. Não cooperamos com Deus para nossa salvação. Ele fez tudo. Ele planejou, executou e aplicou a salvação. Deus é o princípio e o fim. De eternidade a eternidade, Ele está comprometido com nossa redenção. A noiva estará no novo céu e na nova terra devido à graça de Deus. Os sedentos bebem gratuitamente da água da vida. Todos aqueles que têm sede podem saciar-se. Aqueles que buscam, encontram. Todos são recebidos por Cristo, não por mérito próprio, não por obras, mas pela graça. É pura graça. A presença da igreja, a noiva, no novo céu e na nova terra, é resultado de sua fidelidade. Cada crente deve diariamente lutar contra o pecado, o diabo e o mundo. A vitória é para aquele que crê, persevera e segue adiante sem olhar para trás. O céu será uma celebração constante, repleta de alegria, devoção e exaltação ao noivo. Nos deleitaremos eternamente em seu amor.
enquanto ele se alegra conosco como um noivo se alegra com sua noiva. Essa festa jamais terá fim. O novo céu e a nova terra serão profundamente permeados pela presença de Deus. O céu é verdadeiramente céu porque Deus está lá. Desde o momento em que o véu do templo se rasgou, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas na igreja. O Espírito Santo não enche mais um edifício, mas os corações dos crentes. Agora, somos o santuário onde Deus reside e um reino de sacerdotes. Veremos Cristo face a face, contemplando-o como Ele é. Ele estará conosco, eliminando toda separação entre nós e Ele. Sua glória brilhará sobre nós, e o Cordeiro será a luz da cidade santa. No novo céu e na nova terra, desfrutaremos de uma profunda comunhão com Deus. Deus habitará entre nós e nós seremos seu povo. Nesse lugar, não haverá mais distinções étnicas ou denominacionais. Não seremos divididos por linhas denominacionais ou religiosas. Seremos uma única igreja, uma noiva, uma cidade santa, uma família de Deus, um povo unificado. Por fim, no novo céu e na nova terra, desfrutaremos plenamente de nossa filiação. A igreja é a noiva do Cordeiro e a filha do Pai. Herdaremos nossa herança incorruptível e desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Seremos co-herdeiros com Ele, glorificados como filhos do Deus Todo-Poderoso, prontos para reinar com o Rei dos Reis. Por isso dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, peço por favor que deixe seu comentário sobre o que você gostou. Isso fará com que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Deus abençoe sua vida, fique firme, juntos aguardamos a volta de Jesus Cristo.